Então a ideia, pessoal, agora aqui é a gente fazer, né, dando continuidade, né, a essa gravação, né, de uma aula para vocês, é fazer alguns exercícios, né, alguns exemplos das estruturas básicas do português, configuram, né, como é que a gente monta uma árvore daquela, uma árvore sintática daquelas que a gente aprendeu na teoria X-barra. E aqui a gente vai ver como faz isso passo a passo. A gente está aqui usando, né? Está estreando a lousa digital da EAD. Então vocês vão ver que minha letra não vai ficar das melhores, apesar que ela é feia naturalmente, mas aqui na lousa mas dá para a gente entender. O importante é vocês entenderem passo a passo como é que a gente monta a árvore, né? Então vamos lá. A gente começa por uma frase intransitiva, né? Lembram lá? Né? Na gramática tradicional, o que é uma oração intransitiva? Você tem um verbo intransitivo, né? O verbo morrer só pede um argumento, que é o seu argumento externo, que aí no caso dessa frase é o garoto, né? Então a gente tem o garoto morreu. Vamos ver como é que a gente configura isso na árvore. Então a gente vai ter, lembrando, sempre quando a gente tem uma sentença, a gente começa pelo sintagma flexional, porque se é uma sentença, tem que codificar a flexão do verbo, e isso vai ser codificado no sintagma flexional. Então vamos começar. A gente começa então com o sintagma flexional, a projeção máxima, a posição de especificador desse sintagma, depois a projeção intermediária, o F', e aí a gente tem o núcleo da flexão, que no caso dessa frase vai ser a desinência do verbo, né? Onde está codificada essas informações de tempo, no caso aqui tempo passado, terceira pessoa, singular. Então a gente vai ter aqui o eu, né, de morreu, a desinência. Continuando. Qual é o complemento, né, do sintagma flexional? Sempre vai ser um sintagma verbal, né? Então a gente vai ter um SV. E esse SV exatamente seguindo aquela mesma estrutura. Ó, a posição, a gente abre um galinho ali, a posição para o especificador, e vai ter a projeção intermediária, V barra ou V', e dela sai a relação do núcleo, V, com um possível complemento, certo? Que nesse caso, como é uma frase, né, um verbo intransitivo, ele não pede complemento. Então essa posição aqui vai estar vazia, né? Então vamos preencher agora, né, além da flexão, os outros componentes, né, dessa estrutura. Mas a estrutura já está aí, a árvore já está feita. Agora vamos ver como é que a gente encaixa os elementos da frase aqui. Então a gente tem o sintagma verbal, né? Como especificador do sintagma verbal, a gente vai ter o sintagma determinante, né? Que vai virar depois o sujeito da oração, que é o garoto. O garoto. E o núcleo verbal, que é o verbo morrer, sem a sua flexão, certo? Então aqui já está, essa frase simples já foi gerada. Agora a gente está vendo que ainda não há, né, não está com a ordenação sintática adequada, né, para o português, para essa frase no português. Então aí a gente vai ter que ter aqueles movimentos, né, que a gente já viu, que vai ser o quê? O sintagma determinante, o garoto, aqui ele ainda não recebeu o caso, né? Que a gente vai ver mais para frente, caso nominativo, que é relacionado à função de sujeito da oração. Então ele precisa receber esse caso e receber, né, para ter a função do sujeito. Então ele vai se mover para o especificador, para a posição do especificador do SF, né? Então ele vai lá para cima, o garoto. E agora a gente tem que mover também o verbo está lá em cima, morrer, sem a sua flexão, né? Está aqui. E ele tem que buscar a flexão lá no núcleo do sintagma flexional. E aí você vai ter morreu. E agora você tem onde? O garoto morreu. Pronto. Como aqui a gente não tem complemento, a frase termina aí. O garoto morreu. Então essa é a configuração sintática para uma frase como essa, com um verbo intransitivo em português.